Este episódio está dividido em duas partes. Esta é a primeira. Não deixe de ouvir a parte final. Imagina chegar a uma cidade que, por mais de 400 anos, sofreu bombardeios, saques e feridas profundas. Suas fronteiras violadas, suas riquezas arrancadas e o seu povo sequestrado, humilhado e assassinado. Mas, mesmo em meio aos escombros, dá para sentir que existe aqui um lugar rico, um lugar lindo, um lugar ancestral. Essa beleza sobrevivente ressalta ainda mais a tragédia. Porém, enquanto as ruínas marcam as cicatrizes, também são um alicerce onde o povo forja, dia após dia, sua própria reconstrução, incansavelmente. Você pode ver as pessoas buscando a essência deste lugar e erguendo algo que é forte, intenso, vivo. Mas os ataques não acabam. A violência não acaba. Forasteiros invadem essa cidade, desonram seu povo e tentam impedir que ele volte ao seu esplendor. Pelas ruas também vagam fantasmas. Os fantasmas do preconceito, da desvalorização, do medo, da falta de oportunidades. Eles rondam cada esquina, sussurrando dúvidas e tentando apagar vidas e sonhos. Esses fantasmas, embora presentes, não ofuscam o brilho dos que resistem, dos que desafiam esses espectros. Afinal, esse é um povo que tem a resiliência impregnada na alma. O nome dessa cidade? Negritude. Essa cidade feita de passado, presente e futuro. É uma cidade que sempre se reerguerá. É por essa cidade que nós vamos passear hoje e conhecer melhor alguns fantasmas que circulam por aqui. Por essa cidade que tem não apenas os escombros visíveis, mas também feridas invisíveis, que moldam a forma como seu povo se vê. Se eu sou formada num país onde ser negro, e eu estudo na escola onde ser negro é ser escravizado, é ter menos direitos, é estar em situação de rua, é ver os meus dentro da cadeia, então eu vou querer cada vez menos parecer com essa população. E muitas das vezes eu nem vou falar que eu sou negra ou preta, eu vou dizer que eu sou parda. O que foi a minha história, por exemplo, né? Na maior parte da minha vida, eu me falava como uma mulher parda, porque eu não era tão negra assim. Porque eu tão negra assim é relacionado a pessoas escravizadas, e não a reis e rainhas e pessoas potentes como as pessoas do continente africano. Então, em uma situação onde vemos duas pessoas negras se ofendendo, quem vê elas como negras somos nós. Aquelas pessoas, elas odeiam, por vezes, a própria linhagem, porque é assim que, sistemicamente, a gente é treinado para ser, né? Até porque a população negra era para ser extinta, né? Ao longo do processo histórico do Brasil, né? Estamos aqui como uma resistência. Esse é o Capscast do Gato Preto. O podcast de um CAPS que não existe para dar voz a pessoas que existem. Meu nome não existente é Ventania. E o meu é Morena. E o nosso tema de hoje é promoção da igualdade racial. Bora falar sobre isso? Bora! A voz que você ouviu falando da reprodução do racismo por pessoas negras é da Isabela. Olá, eu sou a Isabela, assistente social do CRPIR Oeste, e somos o serviço de porta aberta, referenciados hoje na rua Mário Dias, 162, no Jardim Trussardi. Mas não foi só ela que veio conversar com a gente. Oi, eu sou a Vilma, sou a psicóloga do CRPIR
que é o Centro de Referência e Promoção de Igualdade Racial, na região do Butantã, Oeste. E é muito feliz para nós estarmos aqui hoje, para poder conversar um pouquinho com vocês sobre racismo estrutural. Olá, eu sou a Jéssica, sou advogada no CRPIR Oeste. A Vilma contou o que faz o CRPIR. Bom, o CRPIR, ele tem a natureza inicial de atuar com pessoas vítimas de violências étnico-raciais, sejam pessoas negras ou pessoas indígenas, mas também tem um recorte voltado para pessoas trans, para pessoas que são violentadas de uma forma excludente com relação à sua região, né, de moradia, de nascimento, a gente fala da xenofobia. E também nós atuamos dentro das políticas públicas de promoção de igualdade racial junto da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial. A gente deixou os endereços e os telefones dos CRPIRs de São Paulo na descrição do episódio. Quais são os maiores desafios encontrados por vocês? Quem conduziu a conversa foi a Fada, usuária do CAPS AD do Gato Preto. Acho que falar de desafio é a nossa prerrogativa, né? Quando a gente fala da atuação do CRPIR, nós também falamos sobre políticas públicas que não atendem às necessidades dos munícipes, né? Em especial no nosso recorte racial. E nós falamos também da dificuldade de fazer com que as pessoas deixem de ter um pensamento eurocêntrico mesmo, né? Que é a base da nossa sociedade. De novo a Vilma, psicóloga do CRPIR. Entre os escombros da cidade, um dos fantasmas mais antigos é o do pensamento eurocêntrico. Ele sussurra ao ouvido das pessoas que só o que vem da Europa tem valor. Tudo o mais é visto como menor, exótico, étnico. Como se o que veio da Europa também não fosse étnico. Então, a gente também trabalha nessa questão de identificação, de garantir que as pessoas elas consigam se reconhecer de acordo com a etnia que elas têm. Isso também é uma demanda específica do nosso trabalho e também é algo que é delicado, porque nós compreendemos que a nossa sociedade ela é pautada num contexto embranquecido. Não que nós estivemos falando mal ou, de alguma forma, pejorativa de pessoas não pretas, né? Mas a gente entende que, sim, a nossa sociedade é uma sociedade pautada no eurocentrismo. Isso faz com que tanto pessoas pretas quanto pessoas brancas reproduzam comportamentos de exclusão, de violência étnico-racial, de racismo, sem mesmo perceber. Então, essa talvez seja uma das nossas maiores dificuldades, fazer com que as pessoas elas se compreendam como tal e elas entendam também como que a nossa sociedade foi construída e como que a gente atua dentro de um contexto social onde temos o racismo como algo que faz parte da construção, algo que já está posto como uma via de regra. Vocês podem contar uma situação que possa exemplificar estes desafios? Uma situação que tenha sido marcante para vocês? Boa parte dos atendimentos que eu faço na proposta psicossocial, então eu acabo ouvindo muitas pessoas e também muitas crianças, não com cunho clínico, mas com uma escuta qualificada no sentido de sensibilização e recepção da fala que eles trazem e também pensar em estratégia, né? E boa parte das pessoas que eu atendo e que mais me mobilizam são crianças. Então, por exemplo, a gente observa ao longo dos atendimentos que boa parte das crianças que eu atendo, se não todas as crianças que eu atendo, elas vêm para o CRPIR mediante situações de racismo vivenciadas dentro do espaço escolar. E não são situações de racismo vivenciadas no espaço escolar proferidas por crianças da mesma faixa etária. Em via de regra, é proferida por professores ou até mesmo por outros funcionários que têm um olhar extremamente racista, extremamente excludente e que sim colocam essas crianças no lugar de inferioridade. Então, eu acho que posso exemplificar com um caso específico de uma criança de 11 anos que o professor pegou ele pela corrente e falou que ia prender uma corrente, um colarzinho de pescoço,
o professor pegou ele pelo colarzinho e falou: eu vou prender você agora com essa corrente. E esse menino trouxe essa fala de uma forma muito adoecida, de uma forma muito entristecida, e eu fiquei refletindo, né, se aquilo aconteceria com uma criança não branca. E a gente percebe também uma persecutoriedade muito significativa com relação às crianças negras dentro do espaço escolar, onde boa parte delas, quando apresenta alguma forma de dificuldade de aprendizagem, não é visto com o mesmo olhar de cuidado, ou eventualmente essas crianças elas são colocadas, sei lá, para sentar lá atrás, então elas não rendem como deveriam render. Este é o outro fantasma que vagueia por aqui. Vamos chamá-lo de fantasma da desvalorização. Ele é o primo do fantasma do pensamento eurocêntrico. Só que ele não olha para aspectos culturais. Ele olha para a cor da pele e para os traços físicos mesmo. Tipo, criança branca com dificuldade escolar precisa de ajuda. Criança negra é preguiçosa e precisa de punição. A gente não quer dizer que todo mundo pense assim, de jeito nenhum. Mas que esse fantasma existe, ele existe. E que tem gente que dá ouvidos a ele, tem sim. E a gente percebe também que não há uma política posta, né, de uma forma concreta com relação à legislação, que prevê que tenha o ensino de cultura de matriz afro-brasileira e cultura africana, cultura indígena, dentro do espaço escolar, mas isso não é prevalência, né? Então, essa é a visão que eu tenho a partir dos atendimentos que eu faço, que a escola acaba se tornando também mais um ambiente de reprodução do racismo, e essas crianças chegam para nós totalmente adoecidas, né? Porque isso mexe muito com a autoestima, isso mexe muito com a competência e capacidade de aprendizagem, isso mexe muito com a identidade deles. Bem, no ambiente jurídico, Só para lembrar, essa é a Jéssica. a gente tem alguns exemplos que a gente pode tomar, que juridicamente, nós do jurídico, eu advogada, não posso atuar diretamente nos casos, mas eu posso acompanhar e orientar os munícipes. E a gente vê que a população que a gente atende, ela não tem acesso a essas informações. Ela não tem acesso a saber que a Defensoria Pública tem advogados gratuitos fornecidos para os munícipes, para as pessoas no geral. Este é o fantasma da indignidade. Esse fantasma sussurra que pessoas negras não são dignas de direitos, convencendo até mesmo algumas delas a acreditarem nisso. Ao acompanhar essas pessoas numa defensoria para orientar, para dar entendimento para elas, a satisfação que elas mostram quando falam, não, realmente funciona, ou ela já passou por aquele órgão e ela foi maltratada, e quando chega com alguém a fortalecendo, explicando, falando, não, eu sou advogada e aqui a gente está só para acompanhar e você tem que realmente atender essa pessoa, ela se sente fortalecida e ela se sente privilegiada também por estar finalmente recebendo aquele serviço que é um direito dela. E agora, a Isabela, assistente social do CRPIR. Em relação aos munícipes para atendimento das questões sociais, algo que eu observo com grande prevalência é que os casos, em sua grande maioria, quando chega para a gente de pessoas que estão sendo violentadas de formas diversas, não estão sendo acompanhadas pela rede de serviços de proteção social básica, média e de alta complexidade. Esse é um dos fantasmas mais terríveis. O fantasma da desumanização. Ele também é primo do fantasma da desvalorização. Só que ele é pior, bem pior. E dessa forma, o trabalho social vem se articulando no sentido de estudos de caso, visitas domiciliares, para acompanhamento desse caso e inserção na rede. Então, é algo que acontece de forma contínua e uma preocupação para a gente fomentar mais pelas políticas públicas de forma mais abrangente, porque sabemos também do sucateamento das políticas públicas na cidade de São Paulo. É uma batalha diária para garantir que as políticas públicas atendam às necessidades reais da população. Afinal, lutar contra esses fantasmas exige persistência e compromisso coletivo. De uma maneira mais ampla, como vocês avaliam a política de promoção de igualdade e direitos sociais entre avanços e retrocessos?
Eu acredito que o fato da existência do serviço estar acontecendo já é um avanço. Há pouco tempo atrás, a gente tinha diversas situações e diversas violações pautadas na questão étnica, né, no racismo, na exclusão, e a gente vivia isso e estava tudo, né, numa boa, assim, com muitas aspas, né? Digamos que era mais algo da nossa cabeça tido hoje como mimimi. A Vilma trouxe mais um fantasma, o da invalidação. Ele fica falando, por exemplo, que o seu sofrimento não é real. Porém, a gente percebe que, mesmo com algumas políticas, como, por exemplo, política de cotas, como, por exemplo, alguma forma de garantia de que a gente, enquanto pessoa preta, seja respeitada na nossa integridade, classificando o racismo como um crime inafiançável, por exemplo, um outro exemplo, ainda há retrocesso quando a gente fala sobre as pessoas não entenderem o racismo como uma forma de violência, uma violência gratuita, e que, de alguma forma, por mais que as políticas públicas elas estejam aí para responsabilizar, para nortear, vai depender muito das pessoas também compreenderem, né? A gente está falando de uma mudança social. Quando a gente fala de racismo no nosso contexto social, a gente fala de algo que é histórico, né? Não começou agora. O racismo ele começou desde muito tempo atrás. O Brasil foi um dos últimos países, se não o último país, a abolir a escravidão e abolir a escravidão com muitas aspas também, porque afinal de contas a gente sabe que existem muitos casos onde as pessoas trabalham, né, análogo à escravidão. Estamos falando de uma mudança social profunda, que exige enfrentar a história de racismo que moldou nossa sociedade. No episódio Racismo, Afetos e Potencialidades, o 5º desta temporada, começamos a discutir a ideia de racismo reverso. Naquele momento, não conseguimos aprofundar a discussão. Desta vez, não teve escapatória. E quando a gente fala de retrocesso, eu acredito que é unânime aqui na nossa compreensão enquanto equipe técnica, o racismo reverso, que na nossa compreensão é algo que não faz sentido, é algo que, de alguma forma, foge totalmente, destoa totalmente do que se fala, do que se compreende sobre racismo, considerando que nós estamos falando de algo que é estrutural, que nos impede, enquanto pessoas pretas, de ter acesso a muitas coisas, no sentido de garantia de direito, garantia de acesso ao emprego, ao respeito à nossa estética, ao respeito à nossa cultura, o que não acontece em outras etnias. Quer dizer, todo mundo pode sofrer algum tipo de preconceito. Por exemplo, por ser mulher, pela classe social, por sofrer algum transtorno mental. A gente até consegue imaginar que, em alguns contextos muito específicos, uma pessoa branca pode se deparar com algum preconceito. Por exemplo, ser vista como alguém prepotente ou insensível a questões raciais. Mas isso é muito diferente do racismo. A história das pessoas brancas não é de uma cidade devastada por séculos de violência, exploração e apagamento. Pessoas brancas não enfrentam diariamente os fantasmas da desvalorização, da violência e da supremacia cultural europeia, que assombram a cidade da negritude. Pessoas brancas não são discriminadas ou não são vistas de uma forma pejorativa pela estética delas, né? Então, não se atravessa uma calçada à noite porque tem uma pessoa vindo na sua direção e essa pessoa é uma pessoa de pele clara. Pessoas brancas, na maioria das vezes, elas não são discriminadas num processo seletivo. Elas não deixam de participar ou não deixam de ser chamadas num processo seletivo, de serem contratadas pela estética dela, pelo cabelo, pela vestimenta, pelo fenótipo, nariz, boca, trajes, enfim. Isso estou falando da parte mais leve, né? Mas a gente sabe que existem muitas outras violações que estão relacionadas ao racismo e que não acontecem no contraponto com pessoas de pele clara. Então, quando a gente fala de racismo reverso, a compreensão que eu tenho é de que existe sim um descontrole da compreensão. Eu entendo que é uma questão política também, e a gente não faz política partidária, mas a política que a gente fala é no sentido de socialização, de ambiente social.
Então eu vejo esse paralelo, né, do avanço das políticas públicas no sentido de tentar garantir o nosso direito de vida, o nosso direito de ir e vir, entre outros, e o retrocesso em contraponto no sentido das pessoas não compreenderem do que nós estamos falando de racismo. O que é racismo? A ponto de você fazer um comparativo e entender que existe um racismo reverso, como se pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas que não são brancas, estivessem violando o direito das pessoas brancas. Antes de reproduzir essa expressão, o mínimo que precisamos fazer é refletir sobre a quem interessa criar a ideia de que existe racismo reverso. Então, entendo que há também uma questão política com relação ao que tange o racismo reverso, quando a gente fala de algo que é radical e de algo que é visto no sentido de diminuir o racismo que acontece com relação às pessoas pretas. Então, quando a gente fala de racismo reverso, eu gosto muito, de falar, não existe. Jéssica, advogada do CRPIR. Eu gosto de deixar muito explícito, muito nítido para as pessoas de que ele não existe. Por quê? Isso no contexto jurídico. Porque o racismo, ele é uma dominação social. É onde algum ser, nesse caso, a predominação branca, ela se sente superior às demais etnias e raças. Então, quando você se sente superior, você tem a capacidade de rebaixá-las. Quer dizer, de uma certa forma, algumas pessoas alimentam todos aqueles fantasmas para deixar a nossa cidade em ruínas e manter outra cidade preservada. A cidade dos privilégios, a cidade da dominação. Para existir o racismo reverso, a raça branca, ela também deveria ter passado por todo o peso histórico que os negros passaram. Ou seja, foram sequestrados, tirados de suas casas, da sua terra, trazidos para um território até então desconhecido, apagado a sua história, apagado tudo e estruturalmente essa sociedade ser montada para excluí-los. Se houvesse essa dominação histórica, sim, poderia se falar em racismo reverso. E essa dominação não terminou em 1888. Depois da Lei Áurea de 1888, colocaram num contexto muito excludente essas pessoas. Voltando um pouco, alguns anos antes, em 1837, mais ou menos, foi colocada a Lei número 1, de que os negros, mesmo livres, que nasciam livres, que aí tinha, posteriormente veio a Lei do Ventre Livre, enfim, eles não poderiam frequentar as escolas. Então, a gente já tira daí. Veio essa lei, veio outra, vieram tantas outras, colocando os negros que não podiam ter propriedades, que no caso da Lei das Terras. E em 1888 veio a Lei Áurea, e como disse a Vilma, colocado muito entre aspas a libertação. É importante lembrar que, após a abolição da escravidão, os negros foram abandonados à própria sorte, sem políticas públicas efetivas para sua reinserção econômica ou social. Por exemplo, os negros recém-libertos não receberam terra ou meios de subsistência. Isso os deixou em uma situação de vulnerabilidade extrema. O Estado brasileiro priorizou a imigração de trabalhadores europeus para suprir a demanda por mão de obra nas fazendas. Isso foi parte de um projeto escancarado de branqueamento da população brasileira, relegando os negros a trabalhos informais e mal remunerados. Também não foram criadas políticas de educação voltada para os negros recém-libertos, sem acesso à alfabetização ou às escolas, o que limitou ainda mais suas oportunidades econômicas e de mobilidade social. Então, reflita com a gente. Para aqueles povos que não foram sequestrados, que não foram escravizados por 400 anos, que não foram deixados à própria sorte, que não sofreram tentativas sistemáticas de apagamento de sua fé, da sua cultura, da sua identidade. Faz sentido falar em racismo reverso?
Este episódio continua na segunda parte. Não deixe de ouvir!